Olá você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022, está no ar. Uma alegria para mim estar aqui na sua companhia. Este é o seu noticiário da tarde na TV Evangelizar. E vamos juntos a partir de agora com o que é destaque nesta quinta-feira. O setor de serviços avança em 2021 e registra crescimento de 10,9%, uma alta importante para a economia do país depois da forte crise no primeiro ano da pandemia. Em 2 anos, o preço do gás dispara e pressiona o orçamento das famílias brasileiras. Para muitas delas, a saída tem sido encontrar caminhos alternativos na tentativa de gastar um pouco menos. Um levantamento destaca: a maior parte das vítimas da variante Ômicron não tomou todas as doses da vacina. E no combate à pandemia, o Ministério da Saúde recomenda a 4ª dose agora a adolescentes imunossuprimidos. Depois de definidas e divulgadas as notas do Enem, o Pauta Aberta conta hoje para os estudantes que caminhos eles podem escolher até a garantia da tão sonhada vaga numa universidade. Fique ligadinho aqui com a gente que o Pauta Aberta desta quinta-feira já está no ar. O ano de 2021 teve a marca da superação para o setor de serviços no Brasil. Uma recuperação importante depois da chegada da pandemia em 2020. O crescimento registrado no ano passado foi de 10,9%, de acordo com o IBGE. O resultado de 2021 deixou o Brasil em um patamar acima do que era registrado antes da pandemia. Foi um crescimento que chegou a 6,6% na comparação com os números antes da chegada da Covid-19 ao país. Para especialistas, este quadro no setor de serviços é destaque na retomada da economia, mas é desigual e, por isso, pode ser ainda melhor. Os números de dezembro, divulgados esta semana, no último levantamento feito pelo IBGE, apontam crescimento do setor de 1,4% na comparação com novembro. Confirma o avanço expressivo de 10,9% em 2021 e a eliminação das perdas do setor em 2020. O avanço traz o cenário de retomada e um clima de otimismo, com mais geração de empregos e giro de recursos em todo o setor. Mas o número ainda está abaixo, 5,6%, do maior nível de atividade alcançado em novembro de 2014 pelo setor. Tecnologia da informação, transporte de cargas, armazenagem, logística de transporte e serviços financeiros, atividades muito voltadas a empresas, tiveram crescimento mais expressivo no período. Com a vacinação que avançou pelo Brasil, a retomada ganhou ainda mais força no setor. Por isso, foram as oportunidades nas atividades de serviços as que garantiram mais vagas com carteira assinada no país. Entre cada segmento analisado, ganharam mais destaque o crescimento dos serviços de transporte aéreo, 37%, de tecnologia da informação, 24,8%, de serviços de alojamento e alimentação, 20,1%, de serviços prestados às famílias, 18,2%, e transportes e serviços auxiliares aos Correios, que avançaram 15,1% no ano de 2021. E foi um crescimento confirmado em todas as regiões do país, com impactos mais fortes em São Paulo, 11,5% de avanço, em Minas de 14% e no Rio de Janeiro, que cresceu 12,1%. De quase R$ 70 para mais de 100. Foi este o salto verificado no preço médio do gás de cozinha vendido no Brasil em 2 anos. Essa disparada de quase 50% foi uma pancada no orçamento na maior parte, dos brasileiros. Gás em conta. Foi a época. É uma base de 40, 45 reais. Para a dona Sandra, não é só o gás que anda caro. Dificuldade em tudo, né? Tá em todos os alimentos, não dá para comprar carne, não dá para comprar fruta, não dá para comprar verdura, não dá para comprar nada. Tem que comer arroz, feijão e farinha, né? A Natália, que mora com o marido e a filha, até já deixou de pagar algumas contas para garantir o bujão cheio. Já deixei de pagar, sim, contas pessoais, como cartão de crédito. A gente acaba dando prioridade ao gás, né? Porque geralmente ele acaba no momento que você não está esperando. Mesmo com a queda da inflação nos últimos 3 meses, o custo doméstico só vem aumentando. Em janeiro de 2020, o preço do gás de cozinha custava em média R$ 68.
De 2 anos para cá, esse valor quase que dobrou, chegando a custar R$ 100, um aumento de 33% em relação aos últimos 12 meses, chegando a ser maior que a inflação. Segundo a ANP, o bujão de gás representa 8,4% do salário mínimo. Já o Sindigás acredita em uma estabilidade no valor, mas sem uma previsão de queda para os próximos meses. Agora, como encontrar aquela alternativa, para gastar menos gás para as famílias brasileiras? Como encontrar essa alternativa? Para muitas delas, o jeito está sendo trocar aquele jantarzinho que era preparado à noite por um sanduíche, com pão, com leite, café. Uma situação bem complicada para milhões e para milhões de brasileiros. Está ficando mais fácil a vida de quem planeja abrir uma empresa no Brasil. Com menos burocracia, com regras mais simples, a expectativa, inclusive, é de que a abertura de empresas dê um salto no país a partir deste ano. As novas regras foram divulgadas pelo Ministério da Economia. A medida, que atualiza normas para o registro empresarial brasileiro, vai diminuir a burocracia e facilitar a abertura de novos negócios no país, inclusive micro e pequenas empresas. Entre outras mudanças, a norma editada pelo Ministério da Economia inclui regras para a constituição da sociedade anônima do futebol, que poderá ocorrer por um único acionista, estabelece também requisitos para o registro das startups, facilita a dissolução de uma sociedade em caso de morte do sócio e retira a obrigatoriedade de residência no Brasil para diretores de sociedade anônima. Com certeza vai estimular a abertura de novas empresas e vai retirar entraves burocráticos, que historicamente atrapalhavam a vida do nosso empreendedor. A norma também estabelece a nova ficha de cadastro nacional, que poderá ser exclusivamente eletrônica. Além dos dados de registro, que já alimentam um sistema usado pela junta comercial, devem passar a ser coletados e cadastrados os dados sobre mandatos, poderes e atribuições dos administradores e diretores. Se você consegue buscar esses dados diretamente na fonte oficial, no caso as juntas comerciais, tendo a garantia, a certeza da fidedignidade, da veracidade daqueles dados, você simplifica muito esses modelos de negócio. Então, a ficha de cadastro nacional agora ela vai estar mais robusta, digamos assim, em termos de dados que ela tem, e isso vai facilitar a vida de uma série de setores de mercado que precisam buscar essas informações. Junto com a divulgação das notas do Enem, que saiu esta semana, começaram as dúvidas. O que o participante agora pode fazer com o resultado da prova? O que nem todo mundo sabe é que são inúmeras as possibilidades. Entre elas, o ingresso em universidades públicas e privadas do Brasil e também do exterior. A gente listou algumas opções e o estudante pode se programar e aproveitar as oportunidades. Aqui a gente reforça que cada modalidade tem regras próprias e pode mudar, dependendo da instituição de ensino. A primeira alternativa é o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Este é o meio pelo qual o Ministério da Educação seleciona estudantes para vagas em cursos de ensino superior de instituições públicas. Para concorrer, o candidato precisa estar dentro da nota de corte do curso em questão. Ou seja, precisa ter obtido uma nota igual ou maior à nota mínima definida para aquele curso. Para o processo seletivo do primeiro semestre, é preciso ter participado do Enem 2021 e não ter zerado na redação. As inscrições para o SISU começam em 15 de fevereiro e devem ser feitas pelo site sisu.mec.gov.br. Outra opção é o ProUni, o Programa Universidade para Todos, uma iniciativa do Ministério da Educação que oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares. Tem direito apenas alunos que cursaram os 3 anos do ensino médio em escolas da rede pública ou com bolsa integral em colégios privados. Nesta modalidade, é preciso se encaixar nos critérios de renda, ter ganhos mensais por pessoa de até 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.636. São oferecidos 2 tipos de bolsas, a integral e a parcial. Quem se enquadra nos critérios pode se inscrever entre os dias 22 e 25 de fevereiro pelo site prouniportal.mec.gov.br.
Os estudantes também têm a possibilidade de escolher o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. É outro programa no qual o governo paga de 50% a 100% das mensalidades em faculdades privadas. Como se trata de um empréstimo, os beneficiários começam a quitar após a formatura. O período de inscrição será de 8 a 11 de março, pelo portal do FIES. Podem se candidatar as pessoas que participaram de qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio desde 2010 e que tenham obtido média mínima de 450 nas 5 áreas do conhecimento e nota superior a 0 na redação. É preciso estar atento à renda familiar de 3 salários mínimos por pessoa da família. Já quem não se enquadra em nenhum destes programas ainda tem a possibilidade de ingressar nas instituições privadas que oferecem descontos nas mensalidades, utilizando a nota do Enem. Geralmente, o candidato não precisa prestar um vestibular próprio da universidade. O ideal é que procure a faculdade para saber se ela oferece bolsa ou desconto conforme a nota no exame e quais são os requisitos. Para aqueles que sonham em estudar fora do país, a nota do Enem pode ser um bom caminho. Isso porque o Ministério da Educação possui acordo com instituições em países como Portugal, Inglaterra, França, Irlanda e Canadá. São muitas possibilidades, né? Muitos caminhos abertos aí para os estudantes que já fizeram o Enem e conseguiram a nota necessária, a nota mínima necessária. Veja a seguir, no combate à pandemia, o Ministério da Saúde recomenda agora a 4ª dose da vacina aos adolescentes considerados imunossuprimidos. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, ao vivo para todo o país, 5h05 da tarde agora. Muito obrigado a você que está ligadinho no Pauta Aberta aqui na TV Evangelizar. Olha só, gente, a semana já começou marcada por paralisação de peritos do INSS. Os médicos querem principalmente condições mais adequadas de trabalho. E a paralisação feita ontem causou transtornos e deixou muita gente sem atendimento em várias cidades. A situação no INSS, que já é ruim, pode piorar. A Associação de Médicos Peritos ameaça fazer greve. Ontem, boa parte dos médicos peritos não fizeram atendimentos nas médias e grandes cidades. O protesto foi um aviso ao governo sobre a necessidade de negociar com os médicos melhores condições de trabalho. Essa negociação começou no ano passado e rendeu uma mudança no atendimento. Neste ano, os médicos têm limite de pessoas para atender. Agora, são apenas 12 atendimentos por dia para cada médico. Mas a principal reivindicação ainda não foi atendida, segundo a associação. Os médicos querem aumento de salário calculado em quase 20%. Só ontem, quase 24 mil consultas deixaram de ser feitas no Brasil todo, segundo o levantamento da própria associação. A maior parte de trabalhadores que precisava dessa avaliação para dar entrada no processo de auxílio-doença. 15 mil procedimentos do tipo deixaram de ser feitos. Outra demanda alta foi de atendimentos de BPC, o benefício de prestação continuada, paga para idosos carentes e deficientes físicos. Segundo a Associação de Médicos Peritos, 4 mil consultas estavam marcadas para ontem e todas foram adiadas. É tanta gente precisando, né, de atendimento, tanta gente que foi mobilizada e que foi prejudicada com essa paralisação de ontem que atingiu várias cidades do país. Um golpe aplicado por criminosos de todo o Brasil e que é bem antigo ganhou versões diferentes e tem feito novas vítimas, principalmente nesses tempos de pandemia. É o chamado golpe do boleto falso e cresceu 45% de acordo com números da Febraban. E como se prevenir diante desses golpistas? Ao vivo do Procon em Curitiba, o Sérgio Júnior traz os detalhes pra gente. Muito boa tarde, Sérgio. E aí? Muita gente caindo nessa conversa aí dos golpistas? Explica pra gente. Oi, Odilon, muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos que nos acompanham no Pauta Aberta. Exatamente, muitas pessoas caindo nesse golpe que já é antigo. E bem que você falou, né, aumentou 45% esse número durante
a pandemia. Nós estamos aqui com a chefe de departamento do Procon Paraná, com a Cláudia Silvano, que vai explicar, boa tarde Cláudia, tudo bem com você, como evitar de cair nesses golpes. Cláudia. Bem, o consumidor tem que ficar atento. Se ele precisar de uma segunda via de um boleto, ele deve entrar em contato com o credor, com o banco, com a financeira, se possível pessoalmente, né? Eu sei que hoje é difícil as pessoas se deslocarem e tal, que não dá para entrar no Google e pedir lá, segunda via boleto banco tal, porque ele vai cair numa arapuca, né? Então pegue o seu contrato, pegue os documentos que ele recebeu no momento da contratação, verifique quais são os canais de atendimento e entre em contato com esses canais de atendimento, né? Evitando simplesmente entrar na internet, como eu disse, né? Segunda via banco, tal, porque o consumidor vai invariavelmente cair numa arapuca. Um pouquinho antes da gente entrar ao vivo aqui, Odilon, nós conversamos, eu estava conversando com a Cláudia e exatamente como ela falou, né? Ela nos mostrou que alguns casos, você quer emitir a segunda via do seu boleto, você vai dar um Google ali e você já vai no primeiro. Mas então pesquise, né, Cláudia? Tem que ligar aí mesmo para o banco, né, para pedir a segunda via e não pedir assim pela internet em qualquer lugar. Exatamente, né? É muito perigoso. O consumidor acaba perdendo um dinheiro, né? É muito difícil recuperar esse dinheiro, quase que impossível. Então a prevenção, a informação é sempre o melhor negócio. Porque nesse momento os golpistas eles estão cada vez mais detalhistas, então tem que tomar muito cuidado. Sim, a gente fez um teste até, né? Eu informei um CPF falso, eles entendem, eles procuram para verificar se aquele CPF é um CPF válido ou não. Eles são muito espertos, né? Eles emitem boleto em segundos para a pessoa, essa pessoa vai, paga e acaba perdendo o dinheiro. Cláudia, muito obrigado pela sua participação. Odilon, volto com você no estúdio. Serginho, muito obrigado. Ótimo fim de tarde para você, para Cláudia Silvano também. Importante, né, esse destaque do que acontece na internet, que é um território mais livre. Os golpistas aproveitam para colocar links disponíveis por lá. Aí as pessoas procuram informação ali, entram nos links dos golpistas, que apuram as informações passadas com o número do CPF. Aí o golpe está armado. Então, muito cuidado, dá uma checada sempre quando a informação não vier de forma oficial para o consumidor. Está dado o alerta aí, principalmente do Procon. E como está o consumo de energia elétrica na sua casa, nesses dias de tanto calor que a gente está vivendo? Subiu muito? Com a inflação em alta, daí fica difícil, né? Bom, saiba que alguns pequenos cuidados com o consumo em casa podem trazer uma redução de até 25% na conta no fim do mês. Olha só. O serviço por aqui não para. Nos últimos dias, a correria tem sido ainda maior para esses profissionais. E o motivo é o aumento na procura por equipamentos de refrigeração. Segundo a Raquel, a demanda aumentou em 70% neste período mais quente. Procurado bastante manutenção dos aparelhos, fazer uma limpeza e venda também. Muita gente que ainda não tem, né, o aparelho, procura também para estar ficando uns dias aí no melhor ambiente fresquinho aí. Na hora de optar pelo equipamento, algumas atitudes fazem a diferença para evitar aquele susto na conta de energia. A gente indica, né, os aparelhos que são chamados inverters, que é o que economizam mais energia elétrica. Tem marcas aí no mercado que economiza até 70% de energia elétrica. Mas não é só com o ar-condicionado que o consumidor deve ficar atento, não. São diversos outros equipamentos que fazem parte do nosso dia a dia e que podem trazer surpresas na conta. Mas é muito simples adotar hábitos para o uso consciente. Este aqui, por exemplo, de abrir e fechar o eletrodoméstico toda hora deve ser esquecido, como destaca o representante institucional de uma empresa fornecedora de energia, com atuação em 223 municípios no estado de São Paulo. Uma dica importante que nós compartilhamos é verificar se não está ressecada a borracha da geladeira. Por que disso? Se ela estiver ressecada, ali vai ter uma entrada de ar quente e uma utilização do motor muito maior, sem efetivamente o cliente estar utilizando ela para o seu conforto. Então, basta verificar isso, é simples, ou até chamar um técnico para verificar, porque o uso correto do equipamento
mesmo num dia quente que nós estamos enfrentando, ele vai trazer o conforto necessário dentro de um equilíbrio na conta no final do mês. O representante salienta que, com as altas temperaturas, o valor da fatura pode aumentar em torno de 25%. Com a prevenção e o uso consciente, isso pode ser evitado. Hoje, a possibilidade do nosso cliente adquirir um equipamento com o selo Procel. E esse selo vai indicar, é aquele selo que vem colado sempre na frente dos equipamentos, ele vai indicar qual é o tipo de consumo que aquele equipamento tem. Então, eles têm de A a G, são as letras, quanto mais próximo do A, mais eficiente, quanto mais próximo do G, menos eficiente. Dicas muito importantes, né, que podem sim fazer a diferença. E a gente continua falando de calor, né? Nosso assunto é o aquecimento global. Pesquisadores da Dinamarca revelam que a enorme camada de gelo que cobre a Groenlândia encolheu de forma preocupante nos últimos 20 anos. Foram toneladas de gelo que desapareceram, o que inclusive teria aumentado o nível dos oceanos. Os efeitos do aquecimento global seguem modificando o ecossistema do mundo. A enorme camada de gelo da Groenlândia perdeu 4 trilhões e 700 milhões de toneladas em 20 anos. A situação implica um aumento de 1,2 centímetro no nível dos oceanos. É o que apontam os estudos dinamarqueses publicados esta semana, baseados em observações por satélites do programa GRACE. Esta massa de gelo derretido se concentra especialmente nas costas do território autônomo da Dinamarca. O aquecimento global é especialmente alarmante no Ártico, onde nas últimas décadas ocorreu a um ritmo 3 a 4 vezes mais rápido do que no restante do planeta. O degelo acelerado perto da costa é explicado pelo aquecimento das águas do Oceano Ártico, que contribuem ao menos tanto quanto o ar na superfície para o declínio da camada de gelo da Groenlândia. A superfície congelada da Groenlândia cobre uma área de 1.800.000 km², o que faz dela a segunda maior depois da Antártica. É um alerta, né, que já tem sido dado há algumas décadas e os resultados, né, do efeito estufa a gente está vendo aí no que está acontecendo com a Groenlândia. E hoje tem Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. No Mineirão, a equipe comandada por Tite, que já tem vaga na Copa, recebe o Paraguai, que está numa posição que não é nada confortável na tabela. A seleção brasileira entra em campo esta noite, mais uma vez no gramado que foi palco do jogo mais trágico de uma história que é tão brilhante e vencedora. O Mineirão, com capacidade para receber mais de 60 mil pessoas, dessa vez não vai estar lotado por conta das restrições das autoridades sanitárias com o avanço de casos de Covid-19. Até o início da tarde, aproximadamente 40 mil ingressos já tinham sido vendidos. É o primeiro jogo em casa da seleção em 2022. Já são 32 jogos sem derrotas em eliminatórias sul-americanas. E hoje, com um empate ou uma vitória, o Brasil alcança a maior série invicta da história. O Paraguai está na penúltima posição na tabela. Precisa somar pontos para continuar a sonhar com uma vaga na Copa. No jogo dessa noite, Tite deve mandar o Brasil a campo com várias modificações. A escalação tem Ederson no gol, Marquinhos e Thiago Silva na defesa, nas laterais Daniel Alves na direita e Alex Telles na esquerda. No meio-campo jogam Fabinho, Paquetá e Felipe Coutinho. Na frente, o trio de ataque deverá ser formado por Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Rafinha. É Brasil e Paraguai, jogão que está marcado para começar às 9h30 da noite no Mineirão, em Belo Horizonte. E o Pauta Aberta desta terça está se despedindo. Obrigado pela sua companhia. Ótimo fim de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Evangelizar. Eu espero você.